Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Isaías capítulo 6, e verso de número 1. Todos encontraram aí Isaías? Depois de Salmos, vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e vem o nosso livrinho aí, chamado Isaías, capítulo 6, verso 1. Glória a Deus. Só à frente. Depois. Acharam aí? Como você está mesmo? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E no ano que morreu o rei Uzias, diga assim comigo: eu vi o Senhor. E ele estava sentado. Diga, ele estava sentado em um alto e sublime trono, e o seu sequitel enchia a terra. Obrigado. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E as ombrais das portas, colunas das portas se moveram, com uma voz muito forte que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Por quê? Porque eu sou um homem que tenho meus lábios, e eles são impuros, e também habito no meio de homens de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um anjo serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva do altar que tirara com tenaz, e com ela tocou a minha boca, dizendo: eis que os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e purificado teu pecado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Apaga aqui para a gente, filho. Deixa aqui acesa. Faz favor. Aí, apaga 4, 3. Isso. Deixa 2 aqui, ó. Isso. Glória a Deus. Maravilha. Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 9. Deus, ele tem me chamado a atenção para esse texto. E nesse texto aqui, tem coisas infinitas da parte de Deus. Eu queria, por gentileza, sério, 20 minutos. 20 minutos. É a validade que eu quero dar para essa pregação, mas eu queria uma atenção plena, completa, uma atenção que você possa falar assim: eu quero comer esses 20 minutos. Senhor, eu quero que esses 20 minutos sejam como 20 horas na minha vida. 20 minutos, você aguenta uma pregação de 20 minutos? É isso que nós precisamos para ministrar aquilo que Deus tem tocado no nosso coração. Por quê? Porque a palavra já começou desde o momento que nós começamos a adorar. Não é agora. Desde o momento que a gente vem, desde o momento que a gente se assenta, desde o momento que a gente dobra o joelho, desde o momento que começamos a orar, que começamos a louvar, Deus já está trabalhando conosco. Amém? Deixa eu introduzir você para que você entenda o que está acontecendo. Esse livro está acontecendo que eles estão em uma época muito difícil. Qual época? Fazia 200 anos aqui. Capítulo 6, faz 200 anos que o rei Davi morreu. Um dos maiores reis de Israel. Davi, ele manteve o reinado de Israel totalmente em pé. Entra Salomão na sua idade, reinando Israel. Quando ele fica velho, a Bíblia diz que Salomão, o homem mais sábio, ele se desvia. E Salomão morre e entra os seus irmãos, os seus filhos. E a partir de Salomão, o reinado de Israel nunca mais foi o mesmo. Entrava um rei bom, morria. Vinha um rei ruim, um fazia, o outro desfazia, e assim foi passando anos e anos. E exatamente aqui está acontecendo isso. Azarias começa a reinar, e ele começa a reinar, e a Bíblia diz que ele fez tudo, buscou a Deus, um rei bom. Mas o que acontece que também Azarias, quando ele enriquece, o problema não é quando a gente é pobre.
você não vê pobre se desviando. A maioria das pessoas que se desviam de Deus é rico, quando as coisas começam a ficar boas. E aqui, Azarias, ele começa então a prosperar, e a Bíblia diz que ele também se desvia. E o povo o mataram. Você vê, né? O povo aqui matou o rei. Ainda bem que não mataram a Dilma, né? E nem o Lula, né? Perguntaram para mim qual a solução do Brasil. Eu falei, só orar. Mataram o rei. Mas aí pegaram Uzias. Ele tinha 16 anos, que era o filho de Azarias. E colocaram ele para reinar. E Uzias reinou excelentemente. Buscou a Deus, serviu a Deus, adorou a Deus. E a Bíblia diz que Deus o prosperou. Querido, se a gente começar a olhar para a Bíblia e entender isso aqui, que o que prospera é buscar a Deus, a gente vai ser muito bem sucedido. E ele começou a buscar a Deus, se fortificou, venceu os seus inimigos. Mas, um dia esse rei aqui agora, Uzias, ele entra no templo e ele pega o incensário e vai até o altar para oferecer incenso a Deus. E os sacerdotes do altar chegam e dizem: Uzias, tu és rei, mas não sacerdote. Oferecer incenso no altar é para os sacerdotes. E Uzias, não, eu sou rei. E os sacerdotes o obrigaram e disseram: não, rei, esta não é a tua função. E a Bíblia diz que naquele momento saiu uma pequena ferida na testa de Uzias. E a ferida chama-se lepra. E a Bíblia diz que Uzias sai da presença dos sacerdotes totalmente leproso. E todo leproso não podia ser rei, e também não podia viver no meio das pessoas. Então Uzias passou o fim da sua vida isolado. Continuou rei, mas isolado de todo mundo, fora da sua casa, uma casa especial, fora. E a Bíblia diz que um filho dele continuou o trabalho. Só que o livro que estamos lendo diz que esse rei morre. E Isaías está escrevendo e diz assim, ó, e morreu Uzias. E quando ele morre, eu tive uma experiência com Deus. Então, toda vez que um homem começa a prosperar e fica soberbo, se desvia do Senhor. E todas as vezes que nós nos desviamos do Senhor, pode ficar tranquilo que as coisas vão piorar para nós. Então esse é o quadro que está vivendo este profeta, este homem de Deus. Isaías estava vendo homens reinando, sendo bem-sucedidos, se desviando da presença do Senhor. Eu vejo que Isaías, ele era um profeta, mas era um profeta, talvez como muitos de nós, meio assim tímido, talvez meio confortável, mas chega um momento que a vida e o ministério dele, e o ministério e vida de qualquer pessoa que está aqui tem que mudar. Deus nunca nos fez para ser o mesmo. Deus fez para que a gente possa ter constantes experiências com Deus. Deus é uma fonte inesgotável de experiência. Deus é uma fonte inesgotável de experiência. E é impossível viver com uma experiência inicial. Nós temos que sempre buscar mais experiências com Deus. Nós temos que buscar mais relacionamento com Deus. E de repente Isaías, agora então, num momento difícil, por quê? Porque a história diz que Uzias era primo de Isaías. A história diz. A história diz que era um primo. Então agora morre Uzias, o primo de Isaías, talvez mexeu na estabilidade, ia mexer na economia, ia mexer no sistema financeiro, mas agora, sempre quando tudo vai difícil, Deus sempre tem algo para nós. Querido, eu e você às vezes achamos que quando a gente está numa dificuldade, Deus esqueceu da gente, não é verdade? Ah, eu estou passando por uma dificuldade tão grande, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus vai usar esse momento difícil para fazer você crescer em experiência com Ele. E agora aqui está um homem no momento difícil, que vai ter o seu ministério mudado, a sua vida mudada, porque ele vai ter uma das maiores visões da sua vida. Isaías até então não tinha tido uma experiência que o marcasse. Deixa eu fazer uma pergunta. Como está a sua experiência com Deus? Todo homem, toda mulher, toda pessoa que é marcada por Deus, jamais
vai perder essa marca, jamais vai perder o desejo de adorar a Deus. Olha só, esse homem, a Bíblia diz que ele vai ter uma visão de um templo que está acontecendo um culto. A Bíblia diz, no capítulo 6, que Esaías, no versículo de número 2, no versículo de número 1, ele diz assim: no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado num sublime trono, e o seu sequitel enchia o templo. Primeira coisa que eu quero observar com você: esta visão de Esaías pode mudar a nossa vida. Diga aí para o teu irmão: só um toque de Deus pode me mudar. Só um toque de Deus pode me mudar. Esse é o tema da nossa mensagem. Só um toque de Deus pode me mudar. Só um toque de Deus muda o mundo todo. E a Bíblia diz que Esaías, ele vai ter a visão. E a visão que Esaías teve é o seguinte: eu vi um trono, e eu vi o Senhor assentado sobre esse trono, e o seu sequitel enchia a terra. Então esta visão, ela pode mudar também a minha vida e mudar a sua vida hoje. Só que quando ele olha, quando ele tem aquele sonho, quando ele tem aquela visão, primeira coisa que ele vê o Senhor. Aonde? No trono. Ele vê o Senhor, e o Senhor estava no trono. Deixa eu te perguntar, como você tem visto Jesus? Você tem visto Ele como profeta? Você tem visto Ele como amigo? Você tem visto Ele como companheiro, como um Senhor, como Salvador, como um abençoador? Você tem visto Ele como um justo, um curador, um profeta? Como você tem visto o Senhor? Um dia Jesus estava com os seus discípulos em Marcos capítulo 8, verso 27. E ele faz uma pergunta para os discípulos. Olha só a pergunta de Jesus: quem o povo diz que eu sou? Aí eles responderam: o povo diz que o Senhor é João Batista, o Senhor é Elias, o Senhor é um profeta. Só que diga para o teu irmão: Jesus não está interessado com o que o povo diz que Ele é. Diga para ele: Jesus está interessado como eu vejo Jesus. Aí ele vai fazer a pergunta para os discípulos: e vocês, como vocês me veem? Houve um silêncio, e Pedro toma a palavra e diz assim: eu vejo o Senhor como o quê? Como é que Pedro via? Quem lembra? Quem lembra? Hã? Não estou ouvindo. Cristo, Filho do Deus vivo. Diga para o teu irmão: Deus não está interessado naquilo que o povo pensa dele, mas Deus está interessado naquilo que eu penso dele. A Bíblia diz que Esaías, ele viu o Senhor no trono. Isso quer dizer o que Esaías viu? Ele viu um outro rei. Ele viu o Rei da Glória. Ele viu Jesus Cristo. E nesta visão do trono, e nesse trono estava o Senhor, eu quero dizer para você que esta visão de Esaías muda a nossa vida quando Jesus tomar o trono. Quando Jesus sentar no trono da tua vida, irmão, não adianta, se Cristo Jeová não tiver um trono em tu vida não muda, tu vida não cambia-se, porque só Deus pode cambiar nossa vida. Esaías vê o Senhor no trono, e essa visão pode mudar a nossa vida, se você parar de ver Jesus como Salvador, porque Ele é tudo isso, mas começar a vê-lo como Rei, e você começar a se ver como um trono, e Ele então se assentar nesse trono que chama a sua vida, e começar a reinar na nossa vida. Ele olha
e vê o templo, e vê um culto, e vê um trono, e vê o Senhor no trono. Deixa Deus reinar. Se Deus reinar na nossa vida, Ele será o rei. E quando existe um rei, não tem lugar mais para ninguém. Mas ele vê outra coisa. O Isaías olhando, a Bíblia diz no versículo de número 1, que o sequitel enchia o templo. E eu fui procurar o que é sequitel. Sequitel pode ser entendido, alguns entendem que sequitel é a veste de Jesus que enchia o templo. Mas sequitel também pode ser muito bem entendido, e eu creio que aqui está acontecendo isso, porque Isaías está vendo um culto. Preste atenção, ele está vendo um culto no céu, aonde tinha o trono e o Senhor no trono. E a Bíblia diz que o sequitel enchia a terra, e o sequitel pode ser muito bem entendido aqui como pessoas que seguem uma autoridade. Por exemplo, pessoas que seguem alguém famoso. Sequitel pode ser entendido aqui como pessoas que estão seguindo, adorando alguém que deve ser honrado. E o que está acontecendo aqui? Quando ele diz o sequitel enchia, o Senhor falou para mim: olha, o meu sequitel são os meus adoradores que estão ali. Está acontecendo um culto. Isaías está vendo um culto. Ele me viu no trono, mas o meu sequitel embaixo havia os adoradores me adorando e enchendo aquele lugar. O sequitel, eles somos nós que adoramos o Senhor, que honramos o Senhor, que não estamos aqui porque fomos obrigados, que não cantamos louvores a Ele porque nos obrigam, mas não, nós fazemos tudo isso porque entendemos que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. E o sequitel pode ser entendido aqui com os adoradores que estão adorando o Senhor no trono, juntamente com os anjos, acontecendo um culto. Ele está observando um culto celestial, e o sequitel enchia o lugar. Querido, quando os adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade enchem o lugar, a glória de Deus vem, a glória de Deus se manifesta. E você é o sequitel do Senhor. O Senhor está no trono do teu coração. E vocês e eu, nós somos os adoradores que o Senhor buscou. Começou no poço de Jacó, por uma mulher chamada samaritana. E Deus tem alcançado eu e você. E nós estamos diante do altar do Senhor. A visão de Isaías pode mudar a nossa vida, se você entender que você é um altar. Mas esse altar tem que ter Senhor. Esse altar tem que ser rei. Essa visão pode mudar a nossa vida se você entender que você é um sequitel. E você tem que encher a casa com a sua adoração. Querido, não adianta. Tem momento que não adianta nem orar. Tem momento que não adianta nem ler Bíblia. Mas tem momento, irmão, que a melhor coisa é dizer: te adoro, Senhor. Tem momento, irmão, que é a nossa adoração que vai vencer. Tem momento que é a nossa oração, adoração, que vai fazer com que nós triunfemos. Pastor, eu não sei adorar. Se você não sabe adorar, você não é adorador. Eu quero dizer que Deus não está buscando a adoração, mas buscando o adorador. O adorador não é o que canta, o adorador é o que adora ao Senhor. Sabe, tem momento na nossa vida que nem a oração resolve. Tem momento na nossa vida que nem ler a palavra resolve. Que tem momento que na nossa vida que nós temos que nos transformar em adorador. Começar a dizer, como Abacuque: Senhor, mesmo eu sendo preso, mesmo eu passando por adversidade, mesmo não tendo trabalho, mesmo meu salário sendo tão pouco, mesmo eu sendo rico, mesmo eu sendo farto, mesmo faltando tudo, mesmo sobrando tudo, ainda assim eu adorarei o Senhor. Isso é adorador, irmão. É dizer: Deus, com um filho eu te adoro, sem filho eu te adoro, com 4 filhos te adoro, com meia dúzia de filhos te adoro, com arroz e feijão todo dia te adoro, com bife, bisteca, filé mignon também eu te adoro, porque tu és o meu Senhor. Eu sou o seu sequitel, eu me prostro diante do altar do Senhor. Querido, nós precisamos nos transformar em adoradores. Tem
muita gente se preocupando com cantar bonito. É claro que tem gente que canta muito bonito, mas não é porque você canta bonito ou feio que você é adorador. Adorador é aquilo que você é. Deus quer mudar. A visão aqui, Isaías estava observando que tinha pessoas que se prostravam e adoravam o Rei dos Reis que estava no trono. Começa a adorar a Deus para você ver. Começa nos momentos de dores. Começa no momento que você não vê mais esperança. Fala: Senhor, quero te adorar mesmo nesse momento das adversidades constantes. Ele está tendo uma visão, e essa visão está mudando Isaías. E o meu desejo é que os nossos cultos, eles deixem de ser culto, mas sejam momentos de verdadeiras adorações, a ponto de nós sairmos daqui, a partir do momento que nós terminarmos, sairmos transformados, sairmos mudados, sairmos renovados pela graça e o poder do Senhor. Este culto que Isaías está participando mudou a sua vida, mudou o seu ministério. Eu quero profetizar na sua vida que este culto também pode e vai mudar as nossas atitudes diante de Deus. Ele vê o sequitel enchendo aquele lugar, mas ele continua vendo. Era um culto maravilhoso. Querido, nós não temos poder sobre o nosso sonho. Sabia? Nós não temos poder sobre os nossos sonhos. Deus está dando uma revelação, mas a revelação não para aí. Ele vê o Senhor no trono, ele vê o sequitel, mas ele vê outra coisa. Ele observa que em cima do altar havia os serafins, e os serafins voavam, e os serafins tinham 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam os pés e 2 cobriam o rosto. Você sabe que serafim em hebraico, no português serafim quer dizer chama, fogo, reluzente, aquele que reluz, aquele que brilha. Os anjos serafins, eles exercem a adoração e proteção no trono. Serafins e querubins são anjos que rodeiam o trono da graça de Deus. São aqueles que adoram ao Senhor. Eles não vêm na terra, eles ficam adorando o Senhor. E ele vê que em cima do altar, esses anjos serafins, que representa fogo, aquele que reluz, aquele que brilha, estavam olhando, estavam voando, e estavam cobrindo o rosto, estavam cobrindo os pés, estavam cobrindo, e com 2 voavam. O que isso quer dizer? Quando você vai em Apocalipse, João vai ter uma revelação na ilha de Pátimos. Compreende ou não? Juan está na ilha de Pátimos, e na ilha de Pátimos, Deus abre os seus olhos, e ele começa a ver uma grande visão. E no capítulo 1 você vai ver, em Apocalipse você vai ver, que quando ele tem a visão, ele vê alguém que tinha um cinto de ouro no peito, cabeça era branca como a neve, os olhos saíam algo como de fogo, sua boca uma espada de 2 gumes, seus pés como bronze reluzente, e a sua face resplandecia mais que o sol. O que esses anjos estão fazendo em cima do altar? Eles estão dizendo assim: nós temos o fogo, nós temos o resplendor, nós temos o reflexo, nós brilhamos, mas lá embaixo no trono está aquele que é o fogo. Lá embaixo está aquele que é o Rei dos Reis. Em mim só reflexo, mas nele existe tudo. Lá está aquele que o sol perde o valor. Lá está aquele que a lua perto dele não brilha. A sua face é como de fogo. É isso que os anjos estão dizendo. Aquele que tem tudo nas suas mãos e está no trono. Deixa eu perguntar para você. Quando você
olha para a sua vida, você vê Jesus no trono, você vê Jesus reinando, você vê Jesus governando, você atribui a Ele todo o poder e toda a autoridade, você olha para Ele e diz: Senhor, eu posso até brilhar, mas o Senhor que tem o brilho. Eu posso até ser um fogo, mas o Senhor é o fogo puro. Sabe, querido, até os anjos reconhecem a grandeza e o poderio de Deus. Sabe, e nós precisamos reconhecer o poderio de Deus nas nossas vidas. Sabe, irmãos, essas lutinhas que passamos, você tem que reconhecer o poder de Deus. Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele é o Todo-Poderoso. Os anjos ainda continuam dizendo: Ele é a glória, Ele é o poder, Ele é a majestade, Ele é Deus, Ele é o fogo. Esse bebê que está na barriga vai nascer, Cristiane, mas não vai nascer porque você tem capacidade de gerá-lo, mas você tem porque Deus tem um projeto na vida dele. Deus tem um porquê dessa criança estar aí. É Ele que forma os ossos, então é Ele que vai sustentar. Você tem que entender que Deus não mudou. Deus é o mesmo. Os mesmos que os anjos se dobravam, Ele continua sendo o mesmo. Eu quero dizer para você: a miséria vai se dobrar, a morte vai se dobrar. Nós vamos conquistar porque Ele garante. Ele quer te chamar nessa noite, querido, para confiar um pouco mais, para entregar-se um pouco mais, perder a confiança em você e recobrar a confiança nele. Quantos anos eu confiei na minha vida? Quantos anos da minha vida eu confiei na minha juventude? Quantos anos eu achava que eu era autossuficiente? Mas, irmãos, eu tenho chegado a uma conclusão: que sem Ele não somos nada, sem Ele não fazemos nada, e sem Ele não podemos nada. E Mamiaco continua crendo, porque esses que o anjo nem olhavam, Ele continua o mesmo, é o nosso Deus. Essa visão está mudando Ele, e essa visão precisa mudar a gente. Essa visão precisa mudar a gente. Você tem que se recusar a sair daqui o mesmo que entrou, mas você tem que dizer: Deus, eu vou sair daqui diferente, alimentado pela Tua palavra. E de repente, naquela visão, a Bíblia diz que Isaías ouve uma forte voz. Diga para o teu irmão: forte voz. Ele ouve uma forte voz. E a Bíblia diz que essa voz, a força dela, moveu as umbrais da porta. O lugar tremeu. E sabe o que aconteceu quando essa voz ressoou naquele lugar? Uma fumaça encheu aquele lugar, presbítero, que eles não podiam nem ver mais. E ele está tendo essa visão transformadora na vida de Isaías. E o que quer dizer essa forte voz para mim e para você? A Bíblia diz que Isaías ouviu uma forte voz. Você tem ouvido a voz de Deus? Dar ouvido à voz de Deus. Você tem dado ouvido à voz? Você tem obedecido à voz de Deus? Você tem dito sim à voz de Deus? Porque Deus fala, irmão. Quando não há profeta, há mula. Sabia? Se faltar profeta, ele arruma uma mula. Fica tranquilo. Se faltar mula, ele usa até cão. Deus tem falado com você, mas a pergunta aqui: a voz de Deus tem movido aos umbrais da sua vida? A voz de Deus tem mudado o seu jeitão de ser? Porque a Bíblia diz que a voz que Isaías ouviu abalou o templo e encheu aquele lugar com uma fumaça. Querido, a voz de Deus não é somente para que nós ouçamos, mas é para que, ao ouvir a voz de Deus, ela possa mudar as umbrais da nossa vida, ela possa mudar a resistência da nossa vida, e nós entendemos que sem a palavra de Deus nós não conseguiremos ver a glória de Deus. Mas acontece mais: a fumaça enche aquele lugar. A glória de Deus, porque a fumaça naquele lugar era a glória de Deus, a presença de Deus, tem enchido a sua vida?
Você tem dado brados de vitória na sua casa? Você tem adorado o Senhor na tua casa? Você tem se prostrado diante de Deus e falar: Senhor, eu estou viciado no Facebook, mas eu quero que o Senhor me liberte. Eu quero me libertar disso. Senhor, eu não estou tendo tempo para nada, porque todo o tempo estou gastando comigo mesmo, mas eu quero mudar, Senhor. Você tem feito isso, irmão? Sabe, querido, as pessoas podem querer mudar você, mas elas não conseguem. Sabe quem pode mudar você e eu? Só você e eu. Só quando nós ouvimos a palavra de Deus e nos trememos diante dela e falamos: Senhor, eu me entrego a Ti. A Bíblia diz que ele ouviu uma grande voz, e aquela voz trouxe fumaça para o lugar. Eu quero dizer a você, toda vez que nós ouvirmos a voz de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus vai invadir a nossa vida. É por isso que nós aqui hoje, neste culto, se nós viermos para cá, ao pregar, ao tocar, e se nós ouvirmos a direção de Deus e obedecermos, esse lugar será cheio da glória do Senhor. Mas a visão continua. Ele ouve uma forte voz, e esta voz trouxe a fumaça para aquele lugar. Toda vez que eu, pastor, ouvir a voz de Deus e obedecer, eu vou trazer a glória de Deus para a minha vida. Toda vez que nós ouvirmos a voz de Deus e obedecer, nós vamos trazer a glória de Deus para os nossos cultos. Nós vamos trazer a glória de Deus para a nossa casa. E as coisas vão mudar. O nosso ministério vai mudar, a nossa vida vai mudar. Ouça, se todas as vezes que você ouvir a voz de Deus, você começar a dizer: Deus, o Senhor tem razão. Porque Deus nunca vai deixar de ter razão. E todas as vezes que nós ouvirmos a Ele e obedecermos, pode ter certeza, irmão, que seremos pessoas cheias da glória de Deus. O que quer dizer isso, pastor? Nós teremos mais de Deus e menos de nós. Menos de nós e mais de Deus. Então os nossos cultos serão mais de Deus e menos de nós. A minha vida será menos minha e a minha vida será mais de Deus. Isso é glória de Deus. A minha vida será menos do meu namorado, do meu marido, mas será mais de Deus. É isso que a glória de Deus, a fumaça de Deus veio, porque alguém ouviu uma forte voz. Ouça essa voz nessa noite. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar o seu ministério. Deus quer transformar o seu casamento. Não recuse ser essa pessoa que tem uma experiência só e nunca mais. Procure sempre ter mais experiência com Deus. Hoje o Senhor marcou esse encontro conosco. Talvez eu e você, quando bateu o relógio às 3 horas, 4 horas, a gente falou: nossa, vou para a igreja, não sei. Talvez eu e você, ao vir para cá, falou: puxa vida, nossa, estou tão cansado. Mas eu quero dizer para você, Deus não tem esse problema. Ele não cansa. Irmão, e o que mais agrada a Deus é estar presente nas nossas reuniões. Mas precisamos ouvir a forte voz, para que a fumaça, para que a glória venha e tome a nossa vida. E essa fumaça encheu aquele lugar. Quanto mais Deus encher o lugar, menos imperfeições. Eu não sei você, mas você não se cansa às vezes com você mesmo? Puxa, eu não consigo mudar. Sabe aquela pessoa que às vezes é irada e não consegue deixar a ira? Olha para o alto como eu e diga assim: deixa a fumaça te encher. Deixa a glória de Deus te encher. Deixa a glória de Deus te invadir. Isaías olha, vê o Senhor, vê o trono. Você é o trono e Deus quer ser o seu rei. Ele vê os anjos e os anjos reconhecem a grandeza. Reconheça a grandeza de Deus quando estiver enfermo. Reconheça a grandeza de Deus quando a igreja não for bem. Reconheça a grandeza de Deus. Não adianta mudar de igreja, fica na igreja. Não adianta fugir do Brasil ou fugir do Japão, fica com Jesus. Ouça a voz, porque quando ouvimos a voz e obedecermos, a fumaça vem, a glória vem, o poder vem, e a nossa vida é totalmente cheia
pelo poder de Deus. Os maus hábitos começam a ser transformados por bons hábitos. A vida velha começa a ser transformada numa vida nova, com expectativas novas. Querido, muitas vezes, algumas pessoas se cansam de vir à igreja. Mas o problema não é a igreja. Eu, às vezes, me canso de ir a alguns restaurantes. Mas o problema não é o restaurante, o problema é minha fome. O problema nunca estará fora, ele sempre estará dentro. Nós não temos que resolver o problema do mundo, temos que resolver o problema que está em nós. O problema não está nos pais, o problema está em mim, que sou filho. Quando Isaías vê esse culto, vê essa manifestação, o que mudou na vida dele? O que ele reconheceu? Ele olhou e disse, depois desse culto que ele está vendo, a Bíblia diz assim, e eu vi, e porque eu vi a glória, porque eu vi o Senhor, eu vou morrer. Por que eu vou morrer? Porque eu sou um homem de impuros. Quando você vê o Senhor, quando a glória de Deus invade a sua vida, você não tem mais tempo para ver problema de ninguém, só o seu. Irmãos, como nós seremos felizes se nós deixarmos de ver os outros e começar a olhar para dentro. O problema está aqui, eu preciso tratar os meus problemas, eu preciso tratar as minhas mazelas do meu coração, da minha alma. Isaías não viu o povo, Isaías viu a si próprio. Olhe para você, deixa Deus transformar você, deixa Deus mudar você, deixa Deus resolver os problemas da sua vida. Ele olha e diz, vou morrer, por quê? Porque eu participei de um culto e Deus me mostrou neste culto que eu preciso mudar, que eu sou um homem de impuros lábios. Aí então ele diz assim, e eu também moro no meio de homens de impuros lábios. Antes de mudar o mundo, você tem que deixar Deus mudar você. Antes de mudar alguém, Deus tem que mudar você. Antes de você reconhecer o erro nas pessoas, olhe que você está cheio deles. E se nós olharmos para os nossos, não vamos ter tempo para olhar os demais. Deixa Deus tratar. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que o problema não está fora. O problema que impede você de adorar e de servir está dentro de você. Mas se você ouvir essa voz, e se você receber esse toque do Senhor hoje, Ele pode mudar a nossa vida. Só um toque, só um culto mudou uma vida de um homem de 40 anos. Só um culto mudou o ministério de um homem. Faça desse culto um culto da sua mudança. Um culto que você vai dizer, vou sair daqui e vou repensar a minha vida. Vou levar o evangelho a sério. Vou levar as minhas decisões com Cristo a sério. Vamos colocar em pé. Fecha seus olhos nessa noite. Vamos orar mais um pouco e vamos dizer, Deus, muda a minha vida, Senhor, muda. Preciso de mudança. Preciso, Senhor, preciso algo hoje, nessa noite. Faz a sua oração. E diz, Deus, quero ouvir a sua palavra. E quero que ela permaneça dentro de mim. E quero que ela seja o centro da minha vida. Quero que o Senhor reine em mim. Quero ser guiado por Ti, quero ser direcionado, movido pelo Senhor. Oh, glória a Deus. Senhor, eu oro por essa igreja. Como Isaías participou de um culto e a sua vida foi mudada, que todos os cultos que participarmos, ó Senhor, possa ser também cultos de mudança, cultos de toque do Senhor na nossa vida, a ponto da nossa alma se mover pela forte voz do Senhor, bradando dentro de nós, Senhor,
nos colocamos diante do Senhor e queremos voltar para nossa casa mudados pelo Teu poder, transformados pelo poder da Tua glória, transformado pela Tua unção e pela Tua Shekinah. Obrigado, Deus, pela Sua presença no nosso meio. Nós abençoamos essas vidas. De repente você tem ouvido a voz de Deus e não tem obedecido. Peça perdão e diga: Deus, eu quero. Talvez você tenha participado de culto e não tenha mudado a sua vida. Diga: Deus, muda a minha maneira de adorar, muda a minha maneira de crer. Quero, Senhor, ouvir a Tua voz. Quero ser um trono para que o Senhor reine. Eu quero ser um trono para que o Senhor reine. Eu quero reconhecer ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o Senhor, ó Pai, é Rei sobre a minha vida, reina na minha saúde, reina na minha vida espiritual, reina na minha vida financeira. Te agradeço, Senhor. Glória ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que os nossos ministérios sejam mudados, que o ministério da igreja local onde estamos seja mudado pelo Teu poder e pela Tua glória. Que nós recusemos dirigir o culto, mas que aceitemos ser dirigidos pelo Senhor. Que venhamos dar toda a liberdade ao Teu Espírito de agir, interagir, de realizar, de fazer aquilo que Tu queres. Obrigado, Deus. E aqueles anjos cantavam um para os outros: Santo, Santo é o Senhor do exército. Xarabacarabasherebialabahai. Aramasherebialabahabashurialabahas. Glória a Deus, aleluia. A essência da adoração, a essência és Tu, Jesus. Oh, glória a Deus. A essência és Tu, a essência és Tu. Obrigado. Levante as suas mãos para os céus e diga: Deus, eu recebo a Tua palavra no meu coração. Que a fumaça da Tua glória seja na minha vida, e que as umbrais da minha vida se movam na Tua presença. Senhor, eu coloco a minha vida na Tua presença. Faz dela, Senhor, uma ferramenta nesses dias. Faz da minha vida, Senhor, uma ferramenta poderosa, e que eu possa não somente crer, mas que eu possa ver o Senhor como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na minha vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, querido.